Vamos então, dando continuidade ao estudo do nosso livro Libertação, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós vamos entrar no capítulo número 13, Convocação Familiar. Nós vimos nos dois últimos capítulos duas sequências interessantes. A primeira, quando Margarida, acompanhada por Gabriel, o esposo, levava então a paciente até aquele médium para fazer aquela consulta espiritual. Vimos ali todos os bastidores, né, aquela movimentação por parte dos espíritos que davam suporte para aquele médium, espíritos de ordem moral mediana ou até mesmo inferior. E dentro desse processo de obsessão que Saldanha empreendia, foi orientado então que ela não podia fazer nada dentro do campo espiritual e que ela apenas recebesse tratamento psiquiátrico, né? O que foi uma grande decepção, porque aquele caso era exclusivamente um caso de obsessão, ou seja, um caso de desequilíbrio espiritual. Nesse capítulo número 12, que nós vimos aqui, Missão de Amor, nós vimos então, retornando a casa, logo no primeiro parágrafo, voltando a casa, algumas horas transcorreram tocadas para nós de singular expectativa. Entretanto, à noitinha, Saldanha manifestou o propósito de visitar o filho hospitalizado. Jorge, então, que era aquele jovem que tinha sido condenado injustamente, pelo menos nessa encarnação atual, se encontrava hospitalizado no manicômio, porque ele tinha entrado num estado de loucura devido à obsessão que ele sofria por parte da mãe, que era a dona Irene, que era a dona Iracema, e a esposa, que era Irene. A dona Iracema tinha desencarnado como indigente por causa de problemas materiais, o abandono, né? Saldanha havia desencarnado, e Irene era a esposa que tinha cometido o suicídio. Ambas, então, estavam juntas, a Jorge, num intenso processo de obsessão, embora não fosse intencional, mas o vínculo afetivo e a sintonia espiritual entre eles firmaram então esse vínculo. E aí Gúbio pediu então a Saldanha que o acompanhasse, pediu permissão para acompanhá-lo até essa visita ao filho. Nessa visita então foram Eloy, André Luiz, acompanhando Gúbio, e aí então, observando tudo aquilo que acontecia, conseguiram então, o Gúbio conseguiu então quebrar aquele vínculo obsessivo, deixando então Jorge retomando a consciência, a lucidez, e levando então as duas enfermas por um posto de socorro no plano espiritual. Essa foi a nossa história. No final aqui, a Irene, que era a esposa, mantinha ainda aquela postura de revolta, de rebeldia, querendo vingança contra o juiz, que já que foi porque ela cometeu suicídio, né? O pai de Margarida havia condenado Jorge injustamente, a esposa não suportou e cometeu suicídio, e ela desejava ainda vingança. E aqui no final, no nosso último trecho aqui, depois de alguns minutos, ausentávamos do hospício, conduzindo as irmãs enfermas a recolhimento adequado, onde Gúbio as internou com todo o prestígio de suas virtudes celestes, ante o invisível espanto de Saldanha, que não sabia como exprimir-se, no reconhecimento a extravasar-lhe da alma. Ao retornarmos, cabisbaixo e humilhado, o perseguidor de Margarida perguntou timidamente quais eram as armas justas num serviço de salvação, a que o nosso orientador retrucou atenciosamente. Em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor, dilatando-lhe as fronteiras e impelindo-o para o alto, e em toda parte a grande fé, vitoriosa e sublime, pode auxiliar a fé pequenina e vacilante, arrebatando-a às culminâncias da vida. Saldanha não voltou à palavra e fizemos a maior parte do caminho em significativo silêncio. Então esse aqui é um resumo do que nós estudamos nesse capítulo anterior. Agora então capítulo 13, Convocação Familiar. Vamos aí. Alcançando a grande residência em que Margarida descansava,
antes de nos instalarmos de novo junto à enferma, Gúbio, assistido agora pelo enorme respeito de Saldanha, dirigiu-lhe a palavra examinando a oportunidade de conversarmos com o juiz e analisar a situação da filhinha de Jorge ali refugiada. A filha de Jorge, ela trabalhava então na residência do juiz e ela era assediada pelo irmão de Margarida, né? Então aquela convivência não tão saudável para essa jovem. O magistrado residia com os parentes na ala central do vasto edifício, de que Gabriel e a esposa usavam pequena dependência. Até então não lhe havíamos atingido a zona domiciliar, né? Tanto que nós vimos assim que tudo acontecia ali no quarto de Margarida. A residência não havia ainda sido explorada pelos nossos trabalhadores aqui. É possível, informou o nosso instrutor, promovermos benéfica reunião, convocando alguns encarnados a possível ajuste. O juiz certamente dispõe de alguma peça em que possamos permanecer congregados por alguns minutos. Saldanha concordou, através de monossílabos, ao modo do aprendiz que se vê na obrigação de aderir indiscriminadamente ao mestre. A noite é propícia, prosseguiu o instrutor, prestativo e simples, e atravessamos os primeiros minutos da madrugada. Entramos, respeitosos, mas confesso que o sono do magistrado não poderia ser tão calmo quanto desejaria, em virtude do grande número de entidades sofredoras que lhe batiam às portas internas. Algumas rogavam socorro em altos brados. A maioria reclamava justiça. Nós tivemos um relato interessante quando nós lemos o livro, se eu não me engano, foi Instruções Psicofônicas, psicografia do Chico, aliás, psicofonia do Chico, e essa psicofonia foi feita então a transcrição para esse livro, em que nós tivemos aquele caso daquele homem que desencarnou no dia de finados, né, na véspera do dia de finados, e no dia de finados ele estava sendo sepultado. Nós lemos essa mensagem umas 2 vezes, no dia 2 de novembro, né, nessa celebração aos desencarnados. Então nós lemos aquela mensagem para termos uma ideia da movimentação no plano espiritual naquele dia. E aí então nós lembramos, né, que o nosso repórter, né, que trazia ali a sua experiência, ele falava que ele acompanhava então o féretro, né, que era toda aquela movimentação, levando o caixão para ser enterrado, passava pelo cemitério, e ele descrevia tudo aquilo que ele via naquele dia. E ele via assim uma grande movimentação de espíritos presos ainda aos seus corpos físicos, espíritos desorientados, né? Bom dia, Flávio. Bom dia, soldado. Então, desorientados, muitos deles revoltados, né, de Humberto de Campos, Brás. E aí, naquele fato, né, porque Humberto de Campos ele era ali, vamos dizer, o mediador. Ele trazia muitos espíritos que traziam ali os seus depoimentos, as suas experiências, né? E o Chico, então, através da psicofonia, transmitia essas mensagens. E aí, então, no meio daquele momento, né, do portão do cemitério até o momento em que ele era sepultado, ele começou a ter contato com muitos espíritos, né, que percebiam que ele era um recém-desencarnado, e o interessante era o que eles pediam, né? Muitos mostravam uma revolta por estarem esquecidos e não eram visitados por ninguém. Outros falavam, né, se queixavam de questões jurídicas que ficavam pendentes. Outros pediam justiça por crimes que os levaram à desencarnação. Então aquela movimentação toda. Então nós vemos que até mesmo no momento ali, naquele ambiente, né, do cemitério, nós tínhamos espíritos que estavam ali pedindo justiça, cobrando aquilo que não receberam durante a sua vida material. Então eram aqueles que se queixavam de médicos que não ofereceram o devido tratamento, eram aqueles advogados que não tinham resolvido as questões de herança, aquela coisa toda, né? E aí então foi o que ele falou, né, Brás, na época, que a melhor coisa para nós é pedirmos para sermos sepultados num dia de chuva, muita chuva, porque aí então o cemitério vai estar vazio.
E quanto menos gente tiver, mais tranquilo é para o espírito que recém desencarnou, né? Então ele deu essa dica, deixou. E aqui o que nós vemos é exatamente aqui um juiz, né? Porque o detalhe dessa mensagem, Chaconete, é que ele fala exatamente isso, né? Muita gente frequentando o cemitério, muitos desencarnados querendo se aproximar dos encarnados. Então, num dia de muita chuva, o cemitério vai estar tranquilo, vai estar ali sem aquele público encarnado, os desencarnados talvez fiquem um pouco mais calmos também, e o espírito então não sofre toda a perturbação da influência daquele ambiente. Então, o que nós vemos aqui, um juiz então que, pela forma como ele trabalha, né, que não é exatamente da forma mais ética, porque muitos trabalhos que ele realiza, o que ele realizava era movimentado muito mais pelo interesse do que pela verdadeira justiça, foi colocado para nós então aqui, né, que entramos respeitosos, mas confesso que o sono do magistrado não poderia ser tão calmo quanto desejaria, em virtude do grande número de entidades sofredoras que lhe batiam às portas internas. Algumas rogavam socorro em altos brados. A maioria reclamava justiça. Então, entre os desencarnados ali, a maioria pedindo justiça, que não foi, então, não foi cumprida por esse juiz. E, portanto, né, ele acabava sendo assediado por essas entidades. E continua aqui para nós. Dispunhamos-nos a visitar os aposentos particulares do dono da casa, quando um rapaz encarnado nos surge à frente, cauteloso, deslocando-se a caminho do pavimento inferior. Saldanha tocou de leve o braço de Gúbio e notificou: este é Alencar, irmão de Margarida e perseguidor de minha neta. Vejamo-lo, exclamou o interpelado, alterando-nos a direção. Seguimos o jovem, que nem de longe conseguia registrar-nos a presença, e observamos que, após descer alguns degraus, se postava à entrada do compartimento modesto, tentando forçá-la. Em torno inalava-se-lhe o hálito viciado, percebendo-se que o jovem procedia de grandes libações. Todas as noites, comentou Saldanha preocupado, procura abusar de nossa pobre menina. Não tem o mínimo respeito a si mesmo. Reparando a resistência de Lia, que era a neta, estende os processos de perseguição com ameaças diversas, e acredito que, se ainda não atingiu os fins indignos para os quais se orienta, é porque permaneço a postos, agindo em defesa com a brutalidade que me é característica. Sound, bom dia. Notamos admirados o tom de humildade que transparecia das palavras do vigoroso verdugo. Saldanha ressurgia visceralmente transfigurado. A consideração que dispensava a Gúbio dava-nos conhecimento da súbita transformação que nele se operava. Mostrava compreensão e doçura nos gestos reverentes. Então essa mudança de comportamento que ele teve foi em virtude, né, da assistência que ele recebeu, né, aos familiares e tudo mais. E nós vemos que muitos espíritos que se manifestam em reuniões mediúnicas, principalmente nas reuniões de desobsessão, são espíritos que se encontram naquela condição de desobsessão pelo fato de não verem a justiça acontecerem do modo como eles gostariam. E o detalhe que nós percebemos aqui nesse caso não foi que ele se tornou dócil pelo fato da justiça ter sido feita. Ele foi, na verdade, atingido no coração, através da assistência às pessoas que ele mais amava. Porque, na verdade, o que ele gostaria é que, por exemplo, Gúbio se tornasse também o obsessor do juiz e fizesse com que ele sofresse. Aí, então, o obsessor, nesse caso, ficaria ali satisfeito, ficaria feliz com o que aconteceu, mas permaneceria da mesma forma com aquele endurecimento moral que ele apresentava. No momento em que ele foi atingido no coração, ele se transformou completamente. E é aí então que nós observamos a estratégia de Gúbio, né, que André Luiz até comentou, que no início, né, quando eles chegaram ao quarto de Margarida e viram aqueles obsessores todos, né, assediando, drenando ali as suas forças vitais e tudo mais, André Luiz ainda comentou, né, que Gúbio se mantinha muito sereno,
muito tranquilo, muito calmo. E ele dizia, né, se fosse comigo eu já teria partido para cima. E aí então vem exatamente a estratégia sábia de saber exatamente como realmente modificar uma pessoa. Porque de nada poderia você oferecer alguma coisa em troca para ele, de acordo com aquilo que ele desejava. Ele desejava vingança, então eu digo assim, eu vou então obsediar o juiz e você para de obsediar então a minha filha, Gúbio diria, né, já que Margarida tinha sido a sua filha anteriormente. E a estratégia de Gúbio foi exatamente, vamos então sensibilizá-lo, transformá-lo intimamente, mexendo, né, usando as expressões aqui que eles gostam de usar bastante no livro, mexendo com as fibras mais íntimas dele, utilizando em vez da força, utilizando o amor. E aí então exatamente essa mudança de postura, tendo mais doçura, tendo mais compreensão nos gestos reverentes direcionados a Gúbio. Então essa é uma estratégia extremamente valiosa que cabe a todos nós. Não é a força que muda, né, soldado? Exatamente que é o amor que desperta essa consciência das pessoas, né? E continua. Ouvindo-o, nosso orientador, sem qualquer alarde de superioridade, concordou. Efetivamente, Saldanha, este rapaz se revela possuído de forças degradantes e precisa a colaboração energética que o auxilie a buscar a higiene mental. Mais uma vez, ele diz assim, que não é atacar esse jovem pelo fato dele estar assediando a menina, mas é fazer com que, através de uma colaboração enérgica, porque às vezes a energia é necessária para esses casos, fazer com que ele busque a higiene mental, fazendo também com que ele se transforme através do esclarecimento, através da mudança de valores, e não pela força, pela agressão, afastá-lo através da agressão, porque a gente lembra que a força, a violência gera violência, né? Em seguida, atentamente, ministrou-lhe passes magnéticos nos órgãos visuais. Escoados alguns minutos, Alencar retirou-se algo cambaleante para a câmara de dormir, de pálpebras semicerradas, acreditando Saldanha que alguma enfermidade inofensiva, por alguns dias a partir daquela hora, o ajudaria a meditar nos deveres do homem de bem. O obsidente de Margarida, obsidente, né? Essa expressão eu não conhecia. O obsidente, né, ou obsessor, de Margarida demonstrava indisfarçável contentamento. O Brás colocou, né, as atuações dos caboclos, nesse caso é diferente, amarram mesmo. Brás, a gente tem que considerar muito, né, o ambiente que cada espírito, que cada entidade trabalha, né, porque a gente, muitas vezes um espírito que demonstra violência, ele não é capaz de aceitar qualquer argumentação amorosa, que foi o caso que nós vimos aqui, não muito distante disso. Nós vimos aqui com a Irene, que foi esposa de Jorge, que cometeu suicídio, que ela queria se vingar do juiz. E lá no capítulo dizia que por mais que Gúbio utilizasse aqueles argumentos de falar para ela que ela tinha desencarnado, que o amor era uma virtude, que o amor tinha força, ela não queria saber. Lá dizia que ela dava poucos ouvidos às orientações que ele transmitia. E nós encontramos espíritos que são extremamente violentos. E nesse caso, né, para um atendimento imediato, vem primeiro essa ação da força. É o caso, por exemplo, que nós encontramos, né, na nossa sociedade. Nem sempre você consegue controlar, por exemplo, um criminoso através de uma argumentação. Muitas vezes você precisa usar força. Então cada grupo tem a sua estratégia porque lida também com cada grupo, cada tipo de paciente, né? Nós lembramos, quando nós estudamos o livro Dramas da Obsessão, de Dona Ivone, tinha aquele grupo de espíritos que era grupo de índios, que eles atuavam como soldados ali daquele trabalho que era realizado pelos espíritos para acabar com aquela obsessão que durava ali mais de 2 séculos. Então cada grupo tem ali a sua estratégia, né? Na nossa visão, a força ainda é aquilo que é mais eficaz e mais imediato. Para o plano espiritual, através da paciência, através do amor e da sabedoria, eles conseguem transformar. É uma força magnética, né, Chaconete?
Então é uma força magnética, uma força que induz o espírito a controlar os seus impulsos, né? Nós conhecemos muito pouco a esse respeito, porque é um tipo de atitude que foge do nosso ambiente material. Mas essas correntes magnéticas, como nós vimos André Luiz comentando nos livros anteriores, nós tínhamos ali colônias que tinham, vamos dizer assim, entre aspas, armas que davam descargas elétricas naqueles espíritos que tentavam invadir aquele lugar. Então tudo é nesse campo da energia. Então na teoria a gente consegue entender um pouco do que ele fala. Na prática nós não temos nada semelhante ainda. Então assim, trabalha com esses fluidos, essa matéria transformada, são energias que são utilizadas, né, que para os espíritos são forças extremamente agressivas. Para nós pode parecer algo que não nos atinge pelo fato de nós termos uma vida muito materializada, mas para os espíritos isso é extremamente agressivo, extremamente danoso, né? Então é desse caso que eles falam para nós. Vai, né, Brás? Tá certo. Vamos lá. O obsedente de Margarida demonstrava indisfarçável contentamento, né? Deixa eu ver. Através da oração não seriam dominados? Se nós pensarmos que a oração ela sensibiliza os espíritos, e se nós pensarmos que muitos espíritos são insensíveis a ela, acaba não tendo muito poder. Mas se nós pensarmos também que a própria oração é uma mobilização de energias, nós estamos falando de também energias. Que para muitos espíritos, se você utiliza a oração para que eles se afastem de um lugar, não seria de certa forma você expulsá-lo dali? Não seria talvez uma forma também de você utilizar essa força contra eles? Embora seja uma força vinda dos planos mais elevados? Então tudo é feito através dessa movimentação de forças. Alguns utilizam essas forças sublimes, vindas através da oração, vindas através do amor, e outros vêm com forças mais agressivas, cada espírito utilizando os recursos de que dispõe. A gente não pode pedir, por exemplo, para um espírito que, embora seja ali um trabalhador do plano espiritual, mas um trabalhador das esferas inferiores, que ele utilize a oração se ele ainda não compreende essa força positiva que vem do alto. Ele vai utilizar a força que ele conhece. Então ele vai utilizar aqueles dardos mentais, ele vai utilizar descargas elétricas ou descargas magnéticas contra aqueles que são os criminosos, os delinquentes do plano espiritual. Então, para utilizar a força de oração, precisa de uma força moral muito forte e de uma capacidade de sintonia com o plano espiritual. Nós, por exemplo, qual é exatamente a classificação que nós daríamos no nosso poder de oração? Será que as nossas orações são capazes de estremecer, por exemplo, as energias do plano espiritual? Ou a nossa oração é aquela oração que a gente faz antes de dormir, que bate no teto e volta? E olha que nós somos pessoas de bem, assim nós nos consideramos. Imagina no plano espiritual em que nós temos espíritos que não alcançam ainda esse tipo de força. Então, para utilizar a oração, o espírito precisa estar em sintonia plena com o plano espiritual superior. Do contrário, são só palavras. Né? Muitas vezes nós todos, né, Brás? A gente tem a nossa crença, a gente tem as nossas convicções, mas intimamente a gente tem ainda aquela fé um pouco vacilante, né? Mas que aos poucos ela vai se fortalecendo. Vamos lá então. Logo após, em companhia do nosso devotado orientador, passamos ao apartamento privado do juiz. O magistrado se mantinha de corpo repousado sobre o colchão macio, mostrando, contudo, a mente inquieta, flagelada. É aquilo que nós vemos na aparência, né? Fisicamente, a pessoa parece dormir tranquila, ou como lembra, né, o nosso saudoso Richard Simonetti, no seu livro Quem Tem Medo da Morte, que ele diz assim, né, que nós olhamos uma pessoa e a pessoa então desencarnou e eles dizem assim, aqueles que estão próximos, nossa, ele morreu como um passarinho. E mal sabe exatamente toda a turbulência, todo o tumulto consciencial, todo o tumulto íntimo que o espírito está vivendo. Por dentro, uma verdadeira tempestade, por fora, uma aparência serena.
Nossa, ele estava dormindo e aí então ele não acordou mais, ele desencarnou enquanto descansava. Portanto, ele teve uma morte tranquila. Dá para imaginar o que muitas vezes nós encontramos, né, na consciência de cada um. Nós, mais uma vez, nós somos pessoas comuns, né? Nós somos pessoas tranquilas, pessoas harmoniosas, pelo menos tentamos ser assim, mas imagina aqueles que vivem imoralidades, que vivem crimes, e como é que são suas consciências? Né? Tu lembrou desse tiringado espiritual, né? A André colocou, não gosto nem de imaginar, dá medo muitas vezes. Chaconete, mas o espírito não visa a liberdade? Em que sentido você fez essa pergunta, Chaconete? Acho que eu perdi um pouco o time do que você comentou. Coloca para mim de novo aí essa questão da liberdade que você pôs. O Braz lembrou aqui, né? Tem dia que fico pensando do karma de um mau juiz que prende um inocente por caprichos, assim como nós vimos também, Conceição, bom dia, assim como nós vimos também, Braz, naquele consultório onde levaram a Margarida, que tínhamos ali um senhor que tinha sido policial. E era aquele policial violento, que espancava, que torturava, né? Depois, em vida, ele continua ali vivendo as suas perturbações. Imagina quando ele desencarnar. No sentido da libertação espiritual, em relação à morte, né? Sim, mas a morte, Chaconete, ela é compreendida por cada espírito de uma forma muito particular. Para muitos a morte é a libertação. Para outros a morte é se deparar com o tribunal da própria consciência. E naquele momento em que ele deixa o corpo físico, porque a gente lembra assim, né, que nós podemos nos classificar como se fôssemos uma bexiga, um balão de gás, né, uma bexiga dessas de aniversário. Quando a bexiga estoura, o gás se expande. Os gases se expandem, né? A nossa consciência é assim, nós estamos muito ligados ao mundo físico, ao mundo material, presos ao corpo físico. Quando então o corpo físico morre, a nossa consciência se expande. Para muitos, essa expansão da consciência é se deparar, por exemplo, com aqueles terrores que ele guardava no íntimo, no seu próprio íntimo, e de repente à sua frente todos aqueles terrores começam a aparecer. Né, como o Dudu lembrou ali, né, uns morrem, outros desencarnam. Então, nesse caso, para aqueles que desencarnam, sem dúvida nenhuma é liberdade. Mas o espírito, para se tornar livre, ele tem que ter a consciência liberta. Para muitos, a consciência é a sua principal prisão, e não é a morte que vai libertá-lo. Então, a gente lembra que aqueles que desencarnam, cada um se depara com uma realidade. Nós teremos a nossa própria realidade, outros têm suas realidades. E aquele que, literalmente, põe a cabeça no travesseiro e dorme com tranquilidade, é aquele que durante a desencarnação vai ter também uma desencarnação tranquila, mesmo que ele tenha medo de morrer. Porque o que vale nessa hora não é o que você acredita ou deixa de acreditar, é aquilo que você de fato é ou deixou de ser. Porque por mais tranquila fisicamente que seja a sua morte física, por mais temor que você tenha da morte, porque muitas vezes você tem medo da morte por motivos de por não compreender ainda o significado da morte, por não compreender a realidade do mundo espiritual, por mais que ele compreenda tudo isso, é a sua consciência que vai ditar a forma como ele desencarna. E como lembrava Raul Teixeira, né, o nosso querido palestrante, ele sempre dizia: tal vida, tal morte. Ou seja, é a forma como o indivíduo vive que vai fazer com que ele se depare então com a sua realidade no plano espiritual. A Chaconete coloca, né, aí vou ver como espírito o que fiz de errado quando encarnado, né? Porque a gente vai ver nesse momento, porque aí nós estamos ali, conforme a gente vai vivendo, a gente vai estabelecendo sintonias e relações com o mundo espiritual, a gente vai arquivando imagens e experiências na nossa consciência. E nesse momento em que nós desencarnamos, não tem para onde fugir. É aquela tela que se abre diante de nós, mostrando exatamente quem nós somos. E para muitos, essa realidade é extremamente dolorosa.
Eu, como não espírita, tinha medo da morte. Hoje, como espírita, não. Né? O medo da morte, ela é uma questão de experiência íntima. Nós temos muitos médiums ostensivos, que têm medo de espíritos, têm medo da morte, duvida do plano espiritual. Então, cada um, as nossas crenças e as nossas convicções, elas são formadas a partir das experiências que cada um vai vivendo. O que a doutrina espírita faz é oferecer para nós a informação e o esclarecimento. A forma como nós vamos absorver isso depende de cada um. Basta a gente lembrar, por exemplo, que nós temos médicos que são fumantes, médicos que são dependentes químicos. E a gente pensa, como é que um médico pode fazer isso? Se ele tem tanta consciência a respeito da saúde física, a respeito do efeito dessas substâncias. A informação é uma coisa, o que você vai fazer com essa informação depende de cada um. Então, muitos espíritas, o fato dele se declarar espírita por ler os livros, por frequentar um centro espírita, não significa que moralmente ele conseguiu se transformar. Mas é uma luta íntima que ele trava, né? Com aquilo que ele sabe e aquilo que ele pretende ser. O Duda colocou, né? Ter medo de morrer não é enfraquecer o seu espírito e trazer matéria mais perto dele, né? Em vez de sair do corpo com tranquilidade. Deixa eu entender aqui, Dudu. Ter medo de morrer não é enfraquecer o seu espírito e trazer a matéria mais perto dele, em vez de sair do corpo e com tranquilidade. Sim, né? Porque a morte ela atinge o indivíduo naqueles momentos iniciais, quando ele desencarna. Porque primeiro é o medo do nada, é o medo do vazio, é o medo do escuro, é o medo de perder tudo aquilo que ele tem. Essa é a expectativa que muitos que estão desencarnando têm, naquele momento em que a vida começa a se esvair e ele começa a perceber que a morte está chegando. Depois, o segundo ponto é quando ele começa a se deparar com aquela realidade, em que ele começa a ver, por exemplo, Kardec fala sobre isso, de o espírito ver o próprio corpo, de o espírito acompanhar, por exemplo, o seu sepultamento, do espírito ver ali entidades em volta dele que já tinham morrido. Então muitos entram em desespero, até mesmo em estado de loucura. Mas são atendidos porque ele está nesse estado devido às suas crenças, não devido aos seus valores. Ele não era uma pessoa má, ele só era uma pessoa que não compreendia. Muitos espíritos vivem fugindo, não aceitam a realidade da morte, criam suas próprias fantasias e eles são então conduzidos a grupos de assistência, de encarnados ou desencarnados, para perceberem que desencarnaram. Centros espíritas, por exemplo, lembramos que isso não é uma exclusividade da doutrina espírita. O mundo espiritual não esperava, vamos dizer assim, a criação do espiritismo para começar a assistir aos espíritos que precisavam de ajuda. A assistência sempre aconteceu. Então eles são conduzidos, muitas vezes tendo ali experiências que despertem suas consciências para essa nova realidade. Então, assim, o medo da morte depende de cada espírito. Né? Então, assim, da mesma forma que nós temos aquele ditado, né? Numa trincheira você não encontra nenhum ateu, né? Porque pelo amor de Deus, Deus me ajuda, né? Porque até então ele era ateu, até chegar numa trincheira. Então muitos de nós pensamos que a morte vai ser muito tranquila, até nos depararmos com ela. Então o que nós estamos fazendo, nem no campo de futebol, né, André? Então o que nós estamos fazendo é um preparo contínuo de estudos, de compreensão, de transformação de valores, né? Mas cada um no seu próprio tempo. Nem todos conseguem alcançar esse mesmo conhecimento. André lembrou aqui, deixa eu ver aqui, então esse médium tem medo de espíritos, tem medo dele mesmo, mas paciência, né? Porque a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? André colocou, né, o livro A Crise da Morte de Ernesto Bozano, é um compêndio sobre a morte e seus desdobramentos, né? Então não faltam opções para nós. A Angelina colocou, né, quando o nosso corpo físico adormece, estamos experimentando nosso desencarne, né? Para muitos, graças a Deus, não se lembra, né, Angelina? Chaconete colocou para nós, dizem que quanto mais idoso se morrer, mais o espírito se desencarna mais fácil. O corpo físico ele vai perdendo a sua vitalidade durante
durante o percurso da vida física. Mas o que sempre conta para nós é exatamente a consciência de cada um. Não é o corpo físico mais fraco que vai fazer com que o espírito se liberte com mais facilidade. Porque muitos espíritos em idade avançada, quando estão desencarnando, se apegam ao corpo físico com tamanho desespero que eles sofrem muito mais do que um jovem que está desencarnando. Então, assim, tudo depende, né? Conforme o tempo vai passando, o corpo vai perdendo vitalidade até que chega um momento, Kardec fala sobre isso lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, naquele primeiro capítulo chamado O Passamento. Ele traz para nós ali várias formas de desencarnação. Desde uma desencarnação violenta, um suicídio, de uma desencarnação por morte natural, numa idade avançada, por uma doença que é uma doença degenerativa e tudo mais. Ele traz ali várias situações em que há uma desencarnação, mas o que deve ser levado em consideração também são os valores e o estado de consciência de cada indivíduo. Então nós podemos dizer assim, quanto mais espiritualizado o indivíduo é, mais fácil será a sua desencarnação, independente da forma como ele é. Quanto mais apegado ao mundo físico ele é, independente da desencarnação, ele vai sofrer. Tudo depende da espiritualização. E essa espiritualização significa a elevação de valores, a mudança de compreensão, a mudança de pensamento para ter mais compreensão. Enfim, todo esse preparo que a doutrina espírita nos oferece. Continuando aqui para nós, vamos lá. Vamos que nós estamos aqui falando do nosso juiz, que se encontra ali adormecido, mas perturbado, né? É o instinto de sobrevivência, né, Brás? Chico Xavier tinha medo da morte. Ele teve, né, aquele episódio do conhecido do avião, que ele tinha medo de morrer, porque a morte, ninguém fica tranquilo numa situação como essa, né? Mas depois que passa esse susto inicial, tudo vai de uma forma tranquila. Para muitos, né? Então vamos lá. O magistrado se mantinha de corpo repousado sobre o colchão macio, mostrando, contudo, a mente inquieta e flagelada. Permitiu Gúbio que eu lhe tocasse a fronte, auscultando-lhe os pensamentos mais profundos. André Luiz já fez isso outras vezes, né? De auscultar os pensamentos das pessoas que estavam ali no mundo espiritual ou mesmo como encarnadas, tentando ler as imagens que eram projetadas, as sensações que esses indivíduos sentiam naquele momento em que se encontravam ali inconscientes, né, adormecidos. O soldado colocou rapidinho aqui, né, a morte é algo natural, é o fim de um estágio e o início de outro. É tão evidente, mas às vezes sentimos medos, sentimentos diversos, cada caso é um caso diferente. Principalmente, né, soldado, porque nós vivemos numa cultura aqui no mundo material e que a morte para nós, ela sempre traz essa expectativa negativa. A morte, por exemplo, num velório, o luto, o sofrimento da perda, a crença no nada. Então nós vamos construindo, somos bombardeados, na verdade, constantemente por essas ideias, e nós construímos uma ideia negativa do que vem a ser a morte. O papel da doutrina espírita é exatamente trazer esse esclarecimento. Mostrar para nós que a morte é uma transformação e que o espírito continua vivo e ativo. Porque para muitos, nós lembramos sempre, a ideia do espírito faz parte de um conjunto de crenças. Então você pode acreditar ou não acreditar de acordo com a religião que você tenha. O que a doutrina espírita faz é trazer para nós a ideia de que o espírito não é uma crença, ele é uma realidade. E é um trabalho árduo, porque nós mexemos com o mundo abstrato. Você fala do espírito, aí você pergunta, cadê o espírito? Me mostra o espírito. Ah, mas o espírito você não pode ver, você tem que acreditar, é a fé raciocinada. Para muitos isso não é o suficiente. Então aqui os fenômenos mediúnicos têm exatamente esse propósito, de trazer para nós esse mundo abstrato, fazendo com que ele se transforme num mundo mais concreto. Porque assim você vê o fenômeno e vai dizer, realmente o espírito existe. Então realmente eu sou um espírito, realmente eu sou imortal, realmente a morte é uma transformação. Mas a doutrina espírita, ela procura trazer essas ideias, mas ela encontra muita resistência ainda, principalmente por causa das crenças já pré-estabelecidas aqui no nosso mundo.
as religiões tradicionais, as religiões que são ainda muito presas aos seus dogmas, né? Essa expressão, Andréia, Senhor me ajude na minha incredulidade, é uma expressão típica dos agnósticos. Porque o agnóstico ele não acredita em Deus, mas também ele não duvida. Ele simplesmente espera a confirmação. O ateu diz, eu não aceito. O agnóstico aguarda. O que mais aqui o soldado colocou? Não é mesmo, né? Eu vi um filme há tempos, um trecho no qual uma personagem falava que o velório é para os que ficam, não para quem parte, né? Pois é. Então, assim, a ideia do terror sobre a morte, a violência sobre a morte, o sentimento de perda a respeito da morte. Então nós temos no nosso mundo hoje um trabalho intenso de desinformação, que é aquela informação contrária da realidade. A doutrina espírita faz o seu trabalho ali solitário, né, no meio de toda todo esse conjunto de crenças que nós conhecemos, e ela tenta primeiro, ela tem que abrir espaço. Ela tem que ir mudando o pensamento das pessoas para mostrar uma nova realidade. E é difícil fazer isso, né? Porque para você mostrar para a pessoa que você vive isso, que você é um espírito, o que nós temos feito atualmente é uma mudança teórica. São livros que são publicados, são histórias como essas que nós estamos lendo, filmes, no caso de Kardec, né? O filme de Kardec que chegou agora. Então, a gente vai tentando mudar, convencendo as pessoas com argumentos. Nem sempre esses argumentos são convincentes para muitas pessoas. Principalmente porque ela já tem uma ideia já pronta. Então é difícil mudar tudo isso. Deixa eu ver aqui, o soldado colocou também ter uma perspectiva otimista diante da morte, não como fim, mas o início de uma nova vida. Esse é o grande desafio, né? Chaconete lembrou aqui, meu avô dizia, só acreditava se visse. Ele viu, ouviu e desmaiou. Pois é, e nesse caso, em vez de ele acabar aceitando pela forma como a coisa aconteceu, ele acaba repelindo cada vez mais. Tá bom, eu acredito, mas eu não quero saber disso. Não quero mais ver isso nunca mais. Poxa, mas ele acabou de ter uma prova dessa realidade, ele fugiu. Vamos lá. Então André Luiz auscultava os pensamentos do nosso juiz. Naquela hora avançada da noite, o encanecido cavalheiro meditava. Onde estariam centralizados os supremos interesses da vida? Onde a ambicionada paz espiritual que não conquistara em mais de meio século de experiência ativa na Terra? Por que arquivava no coração os mesmos sonhos e necessidades do homem de 15 anos quando ultrapassava já os 60? Crescera, estudara, casara-se. Todas as lutas, no fundo, não lhe haviam modificado a personalidade. Conquistara os títulos que assinalam no mundo os sacerdotes do direito e por centena de vezes envergara a toga para julgar processos difíceis. Proferira sentenças inúmeras e tivera nas mãos, sobre o próprio desígnio, a destinação de muitos lares e de coletividades inteiras. Então essa aqui é a parte mais complicada do que é ser juiz. O destino de muitos lares e de coletividades inteiras estava em suas mãos. Recebera homenagens de pobres e ricos, grandes e pequenos, no transcurso da viagem pelo encapelado mar da experiência terrestre, em face da posição que desfrutava no ataviado barco do tribunal. Respondera a milhares de consultas em casos de harmonia social, mas na vida íntima, singular deserto lhe povoava a alma toda. Sentia sede de fraternidade com os homens. Todavia, a posse do ouro e a eminência na atividade pública impunham-lhe grandes obstáculos para ler a verdade na máscara dos semelhantes. Experimentava a intraduzível fome de Deus. No entanto, os dogmas das religiões sectárias e as discórdias entre elas afastavam-lhe o espírito de qualquer acordo com a fé atuante no mundo. Por outro lado, a ciência comum, negativista e impenitente, ressecara-lhe o coração. Toda a existência se resumiria a simples fenômeno mecânico dentro da natureza?
Adotada essa hipótese, toda a vida humana seria tão importante como a bolha d'água, a desfazer-se ao vento. Sentia-se dilacerado, oprimido, exausto. Ele, que esclarecera a muitos quanto às mais elevadas normas de conduta pessoal, como elucidaria agora a si mesmo? Então nós vimos aqui que ele era um homem que vivia aquele vazio, né, com uma crença formada, desenvolvida a partir das experiências do mundo físico. Então ele ficava se questionando a respeito da vida, a respeito do sentido das coisas. Ele esclarecerá a muitos quanto às mais elevadas normas de conduta pessoal, como elucidaria agora a si mesmo? Então ele buscava essas respostas. É aquele vazio existencial em que nada tem sentido além do mecanismo da vida. Você vive aquele automatismo. Você acorda, você vai trabalhar, você ganha seu salário, você toma decisões, volta para casa. O que existe além disso tudo? Para ele, nada. E isso faz, essa falta de uma expectativa de algo a mais além do mundo material, faz com que muitos corações se tornem endurecidos. Porque já que você não tem mais nada para fazer além daquilo que você faz, você quer fazer bem feito. Só que esse bem feito significa viver a vida da melhor forma possível, viver os prazeres por tudo aquilo que ela pode oferecer, conquistar ali a sua felicidade pessoal a partir daquilo que o mundo te oferece. Então, mesmo que você não seja uma pessoa má, você vive em função desse automatismo. Mas aí vem a grande frustração, quando ele desencarna e percebe que existe algo além daquilo que ele viveu e percebe que desperdiçou grande parte do seu tempo em crenças que simplesmente se desfizeram. Se desfizeram, né? Porque ele imaginava que tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele possuía, duraria para sempre. E de repente ele percebeu que ele não era nada daquilo que ele imaginava ser e que tudo aquilo que ele possuía simplesmente se foi. Defrontado pelos primeiros sintomas da velhice do corpo de carne, reagia magoado contra a extinção gradual das energias orgânicas. Porque as rugas do rosto, o alvejar dos cabelos, o enfraquecimento da visão e o empobrecimento do celeiro vital, se a mocidade lhe vibrava na mente ansiosa por renovação? Por que as rugas, né, ele coloca, é uma pergunta na verdade aqui que estava mal escrito. Por que as rugas no rosto, o alvejar dos cabelos, o enfraquecimento da visão e o empobrecimento do celeiro vital, se a mocidade lhe vibrava na mente ansiosa por renovação? Seria a morte simplesmente a noite sem alvorada? Que misterioso poder dispunha assim da vida humana, conduzindo-a a objetivos inesperados e ocultos? Bom dia, André. Retirei a destra, percebendo que o respeitável funcionário tinha os olhos úmidos. Aproximou-se Gúbio e colocou-lhe as mãos sobre a fronte, comunicando-nos que prepará-lo-ia para a conversação próxima, dirigindo-lhe a intuição para as reminiscências do processo em que Jorge fora implicado. Então aqui nós vemos uma preparação por parte de Gúbio para fazer primeiro com que o processo de Jorge aflorasse na mente do nosso magistrado. Depois nós vimos aqui a preparação para o desdobramento dele para essa reunião no plano espiritual, com essas nossas personagens. Então tudo ali se encaminhava para aquele reencontro entre seres e depois a discussão daquilo que tinha sido feito, daquilo que poderia ser feito, o que vai ser feito a partir dali. Daí a instantes notei que os olhos do juiz exibiam modificada expressão. Dir-se-ia contemplarem cenas distanciadas com indizível tortura. Mostravam-se angustiados, doloridos. O instrutor recomendou-me tornar à auscultação psíquica e voltei a pousar a mão direita sobre o cérebro dele. Com as minhas percepções gerais algo desenvolvidas, ouvi-lhe os pensamentos novos. Por que razão se detinha, meditava o pai de Margarida, naquele processo liquidado, a seu ver desde muito ferindo o próprio coração?
Anos haviam transcorrido sobre o crime obscuro, entretanto o assunto lhe revivia na cabeça, qual se a memória lhe impusesse, tirânica e desapiedada, por disco de estranho padecimento moral. Que motivos o levavam a rememorar semelhante peça judiciária com tanta força? Via Jorge mentalmente, esquecido no abismo da inconsciência, e lembrava-lhe as palavras veementes, afirmando inocência. Não conseguia explicar por que fortes razões lhe recolhera a filha, introduzindo-a no próprio lar. É porque a gente lembra aqui que ele receber a filha de Jorge como secretária do lar foi um impulso que ele teve, conforme foi colocado lá no início da história, como se ele tivesse vontade de acalmar a própria consciência. Já que ele condenou o pai, ele acolhe a filha. É uma forma de amenizar o drama que ele vivia. Debalde procurava o móvel secreto que o levava a demorar-se no assunto, naquela madrugada de inexplicável insônia. Recordou que o sentenciado perdera a assistência dos melhores amigos e a própria esposa suicidara-se em pleno desespero. No entanto, por que reter-se naquele caso sem importância? Ele, o juiz, chamado a processos incontáveis, apreciara enigmas muito mais intrincados e importantes. Não conseguia, pois, justificar-se quanto às reminiscências do humilde condenado, réu de crime comum. Nesse comenos, o instrutor recomendou a Eloy e a mim o trazimento de Jorge, fora do veículo carnal, ao domicílio do magistrado, enquanto prepararia este último desligamento parcial do corpo através do sono. Voltamos, o companheiro e eu, ao cubículo do obsidiado que se achava ausente do vaso físico, em grande prostração. Então aqui também já são casos que nós vemos, né, que muitas vezes espíritos se emancipam, mas ficam ali completamente prostrados. Enquanto a gente imagina, né, que durante a emancipação o indivíduo se levanta e vai se aventurar pelo mundo afora, muitos indivíduos, mesmo emancipados, simplesmente ficam ali acomodados do lado do corpo. Muitas vezes sentados ali à beira da cama, passando a mão na cabeça, pensando na vida, pensando nos problemas, que foi o caso que nós vimos aqui agora então. Administrei-lhe ao organismo perispiritual recursos fluídicos reparadores e transportamo-lo à residência indicada. A essa altura, o dono da casa e a neta de Saldanha, provisoriamente libertos das teias fisiológicas, já se encontravam ao lado de Gúbio, que recebeu Jorge com desvelado carinho e, unindo os três como que identificando-os a uma corrente magnética de forte expressão, emprestou-lhes forças à mente, por intermédio de operações fluídicas, para que o ouvissem acordados, em espírito, tanto quanto possível. Notei, então, que o despertamento não era análogo para os três. Aqui também casos que nós já vimos, que muitos espíritos, então, em desdobramento, continuam sonolentos, atordoados, distraídos, né? Então os mentores espirituais aplicam esses passes magnéticos para chamar a concentração deles. No livro Transição Planetária, Psicografia do Divaldo, nós temos ali reuniões no plano espiritual em que muitos espíritos que se preparam para receber essas entidades mais elevadas que vão reencarnar aqui no nosso mundo para participar desse processo de transformação, esses pais então são levados em desdobramento para essas reuniões, muitas vezes carregados, completamente entorpecidos. São pessoas boas, mas simplesmente não têm essa facilidade de se emanciparem. Então são envolvidos por esse campo magnético para ficarem mais atentos, mais despertos, para prestarem atenção naquilo que está sendo passado. E o que então André Luiz percebeu aqui foi que o despertamento não era análogo para os três. Ou seja, cada um ali tinha um grau de atenção diferente do outro. Variava de acordo com a posição evolutiva e condições mentais de cada um. O magistrado era mais lúcido pela agilidade dos raciocínios. A jovem Lia colocava-se em segundo lugar pelas singulares qualidades de inteligência.
situava-se Jorge em posição inferior, em face do esgotamento em que se encontrava. Aí já entra também o próprio estado dele, né? Hospitalizado, perturbado durante tanto tempo, não é tão fácil assim. Vendo-se à frente do antigo réu e da filha, que identificou de pronto o categorizado expoente da justiça, perguntou a esmo, absorvido de insofreável espanto: Onde estamos? Onde estamos? Nenhum de nós se atreveu à resposta. Gúbio, no entanto, orava em silêncio, e quando formosa luz se lhe irradiou o tórax e o cérebro, dando-nos a entender que o sentimento e a razão se achavam nele imantados em claridade celeste, exclamou para o assombrado interlocutor, tocando-lhe afavelmente os ombros: Juiz, o lar do mundo não é tão somente um asilo de corpos que o tempo transformará. É igualmente o ninho de almas, onde o espírito pode entender-se com o espírito, quando o sono sela os lábios da carne, suscetíveis de mentir. Congregamo-nos em teu próprio abrigo para uma audiência com a realidade. O chefe daquele santuário doméstico escutava perplexo. O homem encarnado na terra, continuou Gúbio empolgante, é uma alma, eterna usando um corpo perecível, alma que procede de milenários caminhos para a integração com a verdade divina, à maneira do seixo que desce, rolando nos séculos, do cimo do monte para o seio recôndito do mar. Somos todos atores do drama sublime da evolução universal, através do amor e da dor. Indébita é a nossa interferência nos destinos uns dos outros, quando nossos pés trilham retos caminhos. Todavia, se nos desviamos da rota adequada, é razoável o apelo do amor para que a dor diminua. O magistrado ligou os conceitos ouvidos à presença de Jorge na sala e inquiriu aflito: Apelam, porventura, em favor deste condenado? Sim, respondeu nosso instrutor sem hesitar. Não acreditas que essa vítima aparente de inconfessável erro judiciário já tem esgotado o cálice do martírio oculto? O caso dele, porém, permanece liquidado. Não, juiz, nenhum de nós chegou ao fim dos processos redentores que nos dizem respeito. Não seria Jorge, acusado impenitente, o único sentenciado indigno de uma pausa nas dores da remissão. O interlocutor arregalou os olhos, mostrando certo orgulho ferido, e retorquiu, quase sarcástico: Mas eu fui juiz da causa. Consultei os códigos necessários antes de emitir a sentença. O crime foi averiguado, os laudos periciais e as testemunhas condenaram o réu. Não posso, em sã consciência, aceitar intromissões, mesmo tardias, sem argumentação ponderosa e cabível. Gúbio contemplou-o compadecidamente e considerou: Compreendo-te a negativa. Aqui vale também uma consideração, percebendo que muitas vezes nós temos ali decisões equivocadas, decisões que condenaram injustamente pessoas, por homens que tomaram decisões convictos da verdade. Então, mesmo que o erro tenha sido cometido, não foi um erro intencional. Então aqui a gente vê que esse juiz, aparentemente, ele se municiou ali de todos os recursos possíveis para tomar aquela decisão. E ele considerou que essa decisão foi verdadeira. Então, continua aqui para nós. Compreendo-te a negativa. Os fluidos da carne tecem um véu pesado demais para ser facilmente rompido pelos que se não afeiçoam, ainda diariamente, ao contato com a espiritualidade superior. Invocas a tua condição de sacerdote da lei, para esmagares o destino de um trabalhador que já perdeu tudo quanto possuía, a fim de que lhe resgatasse intensivamente os erros do passado distante. Resgatasse intensivamente os erros do passado distante. Importante essa expressão, porque a gente sempre tem aquela ideia de que
ele é inocente hoje por um crime que ele não cometeu. Mas os erros de um passado distante, dentro da justiça divina, que é perfeita, nunca abandona aquele que cometeu. Então, muitas vezes, para nós hoje, uma ideia de aparente injustiça, na verdade, é a justiça que vem, ainda que tardia dentro da nossa visão, vem encontrar aquele que foi o indivíduo que cometeu o equívoco. Então, por isso, mais uma vez, para a gente reforçar, esmagando o destino de um trabalhador que já perdeu tudo quanto possuía, a fim de que se resgatasse intensivamente os erros de do passado distante. Referes-te ao título que a convenção humana te conferiu, certamente atendendo a injunções do poder divino. Entretanto, não me pareces amoldado aos sublimes fundamentos da tua elevada missão no mundo, porquanto o homem que aceitou a mordomia no quadro dos bens materiais ou espirituais do planeta nunca alardeia superioridade, quando consciente das obrigações que lhe cabem, por entender na administração fiel um caminho de aprimoramento, mesmo através de extremo sofrimento moral. Distribuir amor e justiça simultaneamente na atualidade da Terra, em que a maioria das criaturas menosprezam semelhantes dádivas, é crivar-se de dores. Admites que o homem viverá sem contas, ainda mesmo aquele que se supõe capacitado para julgar o próximo em definitivo? Acreditas haja teu raciocínio acertado em todos os enigmas da senda? Terás agido imparcialmente em todas as decisões? Não creias. O justo juiz foi crucificado no madeiro de linhas retas por devotar-se no mundo à extrema retidão. Todos nós, na estrada multissecular do conhecimento edificante, muita vez colocamos o desejo acima do dever e o capricho a cavaleiro dos princípios redentores que nos compete observar. Em quantas ocasiões já se te inclinou o mandato às contrafações da política desintegrante dos homens ávidos de transitório poder? Em quantos processos permitiste que os teus sentimentos se turvassem no personalismo delinquente? Aqui essa colocação é bem simples da gente ilustrar. Imaginemos o seguinte: nós temos num tribunal um juiz, e ele então ali vai fazer a análise de um caso. O réu se encontra ali presente, e aí então nós temos vamos colocar o réu em duas posições. Na primeira posição ele é humilde, ele é educado, ele é correto. Na outra ele é arrogante, prepotente e mal educado, respondendo para o juiz. Esse tipo de comportamento, porque o juiz está analisando o crime que ele cometeu, não a forma como ele está sendo tratado naquele momento. Esse sentimento de simpatia e antipatia vai influenciar o juiz? Certamente que sim, porque assim nos influencia a todos. Eu me lembro de um vídeo que circulou na internet de um juiz lá nos Estados Unidos. Ele já apareceu em outros vídeos também. E ele estava julgando um caso de uma jovem que, se eu não me engano, cometeu infração de trânsito. E aí então eu estava conversando com ela, observando o comportamento dela, e ela dava assim umas risadinhas meio sarcásticas no início e tal. E aí então ele foi aumentando. Por exemplo, vou chutar aqui datas. Eram 6 meses que ela tinha que cumprir. Aí ela deu aquela risadinha e ele falou assim: você está achando engraçado? Então agora você vai cumprir 1 ano. E ela então começou a debochar. Aí ele foi aumentando. No final ela estava olhando séria, assustada e temerosa por aquilo que ele poderia colocar como punição final para ela. Então a gente percebe assim que, como foi colocado para nós, ele diz assim: em quantos processos permitiste que os teus sentimentos se turvassem no personalismo delinquente? Então é esse personalismo que é o nosso orgulho. Então o juiz, se ele está julgando alguma coisa e ele se sente ofendido, ele muda a posição dele.
Porque assim nós fazemos também. Nós julgamos com mais facilidade aqueles casos em que nós temos simpatia, aqueles casos em que nós somos respeitados. No momento em que nós somos ofendidos, o caso, por exemplo, num tribunal onde um juiz que analisa ali causas civis, por exemplo, no caso de uma separação, guarda de filhos. Um dos casais, uma das partes do casal tem mais condições do que o outro, mas essa parte também é a mais arrogante. Ele é capaz de tirar os filhos de uma condição melhor e passar para outra, porque ele não foi com a cara daquela pessoa. Então isso é natural para todos nós, só que no caso de um tribunal, isso influencia na vida de pessoas, e como foi dito aqui para nós, na vida de coletividades. E é o que chama atenção aqui Gubbio. Quantas vezes, por uma questão de personalismo, você muda a sua decisão por uma questão de orgulho, por uma questão de vaidade. O soldado colocou, é complicado, né, se tem que lidar com diferenças entre o réu e o juiz. Sim, soldado, né? Então, assim, trabalhar como advogado, trabalhar como juiz, é uma missão extremamente complexa. Porque você vai tomar decisões que vai decidir aí o destino de muitas pessoas, e você tem que ser muito frio, ser muito racional na sua decisão. E a gente vê no nosso país mesmo, né? Hoje nós temos desde a Suprema Corte até os tribunais de alçadas inferiores, né? Onde nós temos ali os tribunais que lidam com causas comuns, que lidam com causas mais complexas, e os juízes sendo analisados pela televisão, sendo analisados pelo público, sendo jogado um no meio do outro. Como é difícil ter esse tipo de trabalho. Então, assim, aquele juiz que passa incólume, né, que passa assim com a vida completamente limpa, com a consciência tranquila em todos os seus julgamentos, é realmente alguém de grande valor. Porque geralmente nós utilizamos essa posição até mesmo para nos enaltecer, porque como foi colocado para nós, essa posição traz mordomias, traz ali, conforto, traz autoridade, traz influência no meio. Como não ceder a todo esse tipo de causa? A Chaconete colocou, eu como juiz daria a pena cabível e justa, sem me importar com a relação dela. Mas é aquela história, né, Chaconete? É muito fácil a gente julgar fora do local, né? Porque a gente lembra sempre que o juiz, nós não estamos julgando uma causa a partir de agora. O juiz ele vai vivendo durante anos nesse meio, e esse meio faz a cabeça. Imaginarmos, por exemplo, no caso dos juízes, ou até mesmo ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, eles sempre foram, a vida deles foi, durante o mandato deles, era sendo respeitado por todos, a Suprema Corte, porque as decisões deles eram decisões importantes. Então você fica sempre alimentado com a ideia do superpoder, com a ideia da suprema decisão. Então, a personalidade do indivíduo se transforma. É o caso, por exemplo, de nós pegarmos, saindo um pouco dos tribunais, e indo para os casos, por exemplo, de polícia. O policial ele tem ali autoridade para tomar essa ou aquela decisão dentro da lei, para a segurança e para a ordem e coisa e tal. Se ele está num shopping, ele anda no corredor de um shopping se achando a pessoa mais importante dali. Porque a vida dele ofereceu para ele essa posição, o trabalho que ele desenvolve. Então é muito difícil a gente não ter essa influência. Aquele médico, né, que muitas vezes acredita que ele tem o poder de decidir pela vida das pessoas, ser chamado de doutor para cá, de sua excelência para lá, isso mexe com a cabeça daqueles que são mais fracos. Então, no nosso caso, né, nós como juízes, nos manteríamos absolutamente frios e serenos, até nós sentarmos na cadeira do juiz e termos que tomar decisão por ele. É muito difícil. Nós não temos uma personalidade suficientemente sólida para não nos deixarmos influenciar. Sim, é muito difícil. E para aquele que tem uma consciência reta, fica mais difícil ainda. Porque ele sabe que a decisão que ele vai tomar vai machucar alguém. E ele não quer isso, ele quer ser justo, né? O soldado lembrou, na juiz
É que nem policial, pessoas que trabalham em hospitais, etc. O acúmulo de experiências tem grande impacto nas pessoas, sim. Muda ele próprio. Assim como nós pegamos, não precisamos ir muito longe, uma coisa mais simples. Você é um artista famoso. Você passou a vida sendo assediado, fotógrafos e coisa e tal. Aí então, como nós vemos na história aqui de muitas pessoas, chega uma hora que ele começa a ficar mais velho, começa a ficar mais esquecido. O que acontece com ele? Muitas vezes ele comete suicídio, muitas vezes se torna alcoólatra, se torna dependente químico. Por que isso tudo? Porque ele estava acostumado com a fama e de repente a fama foi embora. Olha só, a gente fala de fama, a gente fala de poder. A beleza, lembra que eu falei para vocês dos pilares do fracasso do indivíduo? Aquele homem, aquela mulher que passou a vida inteira, sendo ali assediado, adorado por todos, desejado, de repente a velhice vem, começa a mostrar expressões no rosto, começa ali a não ser mais tão desejado como antes, começa a fazer plástica desesperadamente, começa a fazer isso porque quer manter aquele status quo que ele tinha antigamente. Então, a posição que a gente ocupa, o trabalho que a gente faz, mexe muito com a nossa cabeça. O médium, por exemplo, em todas as áreas em que acaba mexendo com o nosso orgulho, é ali o caminho do fracasso. Não, porque eu sou médium, porque eu faço, porque eu aconteço, eu sou um sacerdote, porque isso, porque aquilo. Chaconete lembrou de Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston e tantos outros nomes que nós encontramos aí. Eu só coloquei assim a fama para a gente ver como isso é complicado. Sabe com quem está falando? Dá aquela carteirada, Então, não é fácil estar numa posição em que você tem ali certo poder, relativo poder. Principalmente no mundo dos homens, em que você é um homem da lei, um sacerdote da lei, como lembra aqui Gubbio. O soldado lembrou? O Brás em cima primeiro, deixa eu ver. Eu li um romance europeu que narrava as ações dos tribunais coagido por generais. Eu tenho um livro também, o Brás, que fala sobre a história dos papas. E nesse livro a gente vê cada coisa, porque hoje a influência do Papa não é tão grande como era no passado, em que a igreja tinha uma autoridade de influenciar até mesmo os círculos de poder. Então a gente volta 4, 5 séculos no tempo e começa a analisar os papas do passado. Era uma corrupção das mais absurdas. Por que isso tudo? Por causa desse poder temporal. O poder temporal é o poder da igreja no mundo material, e não o poder espiritual. E ali conta cada coisa que a gente fica assim, como é que as pessoas conseguiam viver, sobreviver naquela época. Cada período tem ali a sua trajetória, a sua história. O soldado lembrou, eu vi o caso de uma pessoa muito rica, tinha tudo, e fez o suicídio. Vai entender, às vezes nos queixamos que falta algo em nós. Cada um lida com aquilo que tem, ou com aquilo que não tem. É uma experiência muito difícil. Cada um de nós tem a nossa própria experiência. Então, felizes de nós que temos essa vidinha arroz com feijão, essa vidinha pão com manteiga, aquela coisa bem tranquila, porque para aqueles que sofrem o assédio do mundo material, com essas ideias equivocadas, com essas crenças ilusórias, é muito difícil. Feliz de nós que somos pessoas comuns. Bom dia, Arnaldo. Vamos lá para a gente rapidinho acabar aqui. Deixa eu ver que se falta muita coisa. Ainda tem coisa ainda. Tem 3 páginas ainda. Então vamos só fechar esse daqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Só para a gente poder fechar esse raciocínio então. O homem em cuja presença identificava Saldanha, perigoso inimigo, revelava-se infinitamente confundido. Palidez cadavérica lhe cobria o semblante, sobre o qual grossas lágrimas propiciaram a correr. Juiz, continuou Gubbio, em voz firme, não fosse a compaixão divina que te concede ao ministério diversos auxiliares invisíveis, amparando-te as ações, por amor à justiça que representas, e às vítimas de teus erros involuntários e das paixões chocantes
das paixões obcecantes daqueles que te cercam não te permitiriam a permanência no cargo. Teu palácio residencial mostra-se repleto de sombras. Muitos homens e mulheres dos que já sentenciaste, em mais de 20 anos, nas lides do direito, arrebatados pela morte, não conseguiram seguir adiante, colados que se acham aos efeitos de tuas decisões, e demoram-se em tua própria casa, aguardando-te explicações oportunas. Missionário da lei, sem hábitos de prece e meditação, únicos recursos através dos quais poderia abreviar o trabalho de esclarecimento que te assiste, grandes surpresas te reserva o transe final do corpo. Verificando-se pausa mais longa, o magistrado exteriorizou nos olhos indefinível terror, caiu de joelhos e rogou: benfeitor ou vingador, ensina-me o caminho. Que devo fazer a benefício do condenado? Então a gente para por aqui, bem na hora daquela expectativa, né? O que eu devo fazer? A gente vai saber então na próxima semana, no nosso próximo encontro. Plim, plim. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, porque a gente vê, né, como é importante a gente ter essas reflexões em torno daquilo que nós fazemos, em torno da posição que nós ocupamos, das consequências de tudo aquilo que nós fazemos. E nesse caso nós vemos aqui analisando a vida de um juiz, de um magistrado. E aí nós podemos olhar aqui para o nosso mundo, para todos aqueles que têm essa função de magistrados. Como isso é difícil, né? Foi, né, Andréia? A ideia que a gente tem aqui, claro que ele tomou a decisão baseado nos indícios e provas que foram apresentados, segundo ele falou, né? Mas o orgulho acaba também influenciando, né? Mas eu entendi que você colocou que essa pausa é necessária para criar expectativa, para que a gente volte a se encontrar na semana que vem, para continuar aqui então. Então, o que devo